Então hoje teremos a nossa irmã Leda Raposo, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, a quem damos todo o abraço, todo o carinho, com o tema As Leis Morais e o Livro dos Espíritos. Boa tarde a todos. É sempre um prazer muito grande estar nessa casa, essa casa que sempre nos abraça, né, e nos acolhe tão bem, né? Então é sempre muito prazeroso, né, de vir aqui. O Centro Espírita Bezerra de Menezes, eu não sei se todos conhecem, a gente se localiza em Conselheiro Paulino, né? Ficamos ali um pouquinho depois da FAOL, bem na entradinha de Conselheiro, de Conselheiro mesmo, deixando a estrada para o Bom Jardim, né? E entrando a Conselheiro na beira do rio, ficamos à beira de um rio, né? Como aqui também à beira de um rio, né? Então lá também estamos na beirinha de um rio. Então quando quiserem nossas reuniões públicas, às sextas-feiras à noite, às 20 horas, o mesmo horário daqui, né? E aos sábados às 14 horas. Eu acho que somos a única casa que fazemos reuniões aos sábados às 14 horas. Então esse horário, de repente, fica mais fácil para quem quiser nos conhecer. Tenho certeza serão abraçados e acolhidos da mesma forma que essa casa abraça e acolhe, né? Esse é um mês em que celebramos o Livro dos Espíritos, né? Várias casas vêm falando desse mês. Não é um comportamento de comemorar, né? O Espiritismo não tem esse comportamento das comemorações, mas a gente não deixa de fazer essa celebração, a publicação do Livro dos Espíritos, porque foi esse bálsamo que chegou para nós, trazendo respostas para tudo que a gente quiser. Todos os nossos questionamentos, todos que nós quisermos, podemos buscar no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as respostas. É claro que depende um pouco do nosso entendimento, depende da nossa evolução, depende da nossa vontade de querer encontrar a resposta, depende da nossa vontade de querer encontrar a resposta que está lá, porque às vezes a gente quer encontrar a resposta que é outra resposta que não aquela que está escrita, né? Mas dependendo do nosso entendimento, do nosso avanço, a gente encontra lá. São 1018 questões que tudo responde a nós. Por isso, todas as casas oferecem o estudo das obras básicas, né, do Livro dos Espíritos e ou outras básicas que vieram derivadas do Livro dos Espíritos, né? Ele veio dividido em 4 partes e logo depois veio o Livro dos Médiuns detalhando um pouco mais a segunda parte, o Evangelho, onde estão as leis morais, detalhando um pouco mais a terceira parte, e o Céu e Inferno, né, da quarta parte, Esperanças e Consolações. Então, Kardec muito sabiamente veio com ele primeiro, para depois, então, ele vir explicando um pouco mais, porque missionário que foi de trazer essa doutrina, entendeu que seria necessário que se falasse um pouco mais. E esse Livro dos Espíritos, é importante que nós todos tenhamos lido, que nós todos leiamos e que nós todos tenhamos para nós. É o nosso livro de cabeceira, né? Ou o nosso livro de bolsa, ou o nosso livro de bolso, né? Mas que tenhamos para nós, para quando tivermos as nossas dúvidas, lá a gente busque. Se a gente não lê o Livro dos Espíritos, se a gente não estuda, que também estudar é uma coisa e ler é outra, né? Se a gente não o estuda, a gente não consegue compreender o que está direito em outros livros. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu gosto tanto do Evangelho, né? Eu também gosto tanto do Evangelho. Mas se a gente não tem o conhecimento do Livro dos Espíritos, a gente não entende o Evangelho. A gente não vai entender todas as passagens do Mestre Jesus se a gente ainda não conheceu bem o Livro dos Espíritos. Então, os responsáveis pelas bibliotecas das casas espíritas têm essa incumbência, né, de que quando as pessoas chegam procurando um romance, que é muito comum, né, a gente querer o romance porque eles são floreados, eles têm as histórias, eles são fantasiosos, e a gente quer assim, quando a gente começa e quando a gente não conhece a doutrina, a gente quer assim começar lendo, né? Então, é um papel muito grande que tem os responsáveis pelas bibliotecas de oferecer as obras básicas, né? E às vezes começa até oferecendo o que é o Espiritismo, para que possam entender um pouquinho mais, para depois então passar pelo Livro dos Espíritos, né?
todas as atividades de uma casa espírita, quando ela é calcada no Livro dos Espíritos, ela não tem problemas. Nenhuma casa espírita tem problema se as suas atividades estão calcadas no Livro dos Espíritos. Mas quando a gente desvia um pouquinho, e aí a gente começa a olhar a nossa vida mundana, as leis dos homens, e começamos a fazer uma pequena mistura, a gente começa a vivenciar problemas dentro das casas. É só consultar qualquer problema que uma casa espírita venha passando e que a gente for fazer uma consulta um pouquinho mais profunda, a gente vai ver que tem alguma outra mistura ali que não são necessariamente os ensinamentos que estão ali no Livro dos Espíritos, né? Então é importante, meus irmãos, tenhamos, né? E eu perguntava agora a Brígido quanto está o Livro dos Espíritos, quanto estão as obras básicas, né? Na banca, né? Custa R$8. Né? A banca do Livro Espírita sempre tem as obras básicas, né? E poucos de nós presenteamos as obras básicas aos nossos amigos, né? Porque ainda nós vivemos tão nesse mundo nessa sociedade consumista, nesse consumo de aparência, que a gente presenteia com roupa, com bijuteria, um sapato, com isso, com aquilo, e nem sempre a gente presenteia com o Livro dos Espíritos. Nem sempre a gente o faz, né? Então, que a gente possa começar a fazer, começamos a pensar, podemos convidar esses nossos amigos a quem a gente vai presentear para estudar com a gente nas casas espíritas, né? Para que eles possam estar começando a conhecer um pouco mais, né? Eu me lembro sempre de uma pessoa lá do Bezerra, que por sinal está aqui hoje, e que ela deu de presente a seu filho no dia do casamento, ela deu um Livro dos Espíritos. E com uma dedicatória dizendo a ele que ali ele estava iniciando uma vida nova, um casamento, uma vida a dois, né? Mas que todos os problemas ele viesse ter no seu dia a dia, ele consultasse ali o livro. Porque ele iria encontrar respostas para todas as suas dificuldades. E foi ele até quem trouxe isso um dia e colocou numa das falas, numa das reuniões, né? Então, eu sempre registrei isso, eu vejo isso como algo assim, tão bonito, né? Que uma mãe, ela escolheu o melhor que ela poderia dar de presente ao seu filho, né? Se veio agregado de outro presente, pode até ter vindo, mas ela não deixou de fazer aquele presente. E isso eu acho de uma dedicação e de uma atenção e de um carinho enormes, né? E nós encontramos, então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos as leis morais. As leis morais, elas estão dentro de nós, de forma consciente ou de forma inconsciente. Eu costumo dizer que nós vivenciamos as leis morais sem nós até sentirmos e percebermos que nós estamos vivenciando as leis morais. Imagina quando a gente se der conta que quando a gente está vivenciando as leis morais, né? Mas a gente as vivencia, né? Porque fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E elas são imutáveis, né? Elas são perfeitas, elas são para todos, elas não têm diferença do pobre, do rico, do mais sábio, do menos sábio, elas são iguais para todos, né? E Kardec pergunta, na questão 621 do livro dos Espíritos, ele pergunta então aos Espíritos onde estão escritas as leis divinas, porque as leis morais, elas compõem as leis divinas. E aí os Espíritos respondem que está escrito na nossa consciência. Mas nós precisamos ser lembrados o tempo inteiro para que a gente possa estar trazendo e colocando em prática, vivendo na sua intensidade, porque nós recebemos o merecimento do esquecimento quando encarnamos. Então é necessário que essas obras, essas leis, nós as lembremos o tempo todo, né? Mas aí a gente pergunta, e como nós vamos saber que elas estão escritas em nossa consciência? Como lê-las na nossa consciência? Porque é muito fácil a gente ler em algum estatuto ou alguma constituição, em algum livro que contenham as leis humanas, né?
A gente abre o Estatuto do Idoso, a gente vai ali e lê artigo 1, artigo 2, artigo tal, a gente localizou. Abre o Estatuto da Criança e do Adolescente, abre o Código Penal, isso. Se a gente não sabe, a gente busca um dicionário, mas a gente localizou lá no artigo tal, parágrafo tal, a gente entendeu. Mas e na nossa consciência? Como nós podemos localizar na nossa consciência as leis morais? Pensando que as leis morais são para todos, elas também são para os nossos irmãos que se encontram em mundos primitivos, que estão numa situação de menos desenvolvimento que nós, né? Nós já alcançamos algum desenvolvimento, né? Mas temos irmãos que ainda estão numa condição inferior a nós, em termos de desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. E como esses irmãos, então, podem ler na sua consciência as leis morais? Uma vez nunca ouviram falar em leis morais, né? Porque a gente está ouvindo falar, ou a gente leu, a gente fica aqui, né, botando fazendo uma reflexão, né, sacudindo assim a nossa cabeça, para que a gente busque e entenda lá dentro. Mas e aqueles irmãos que sequer ouviram falar em leis morais? Então a gente, partindo do entendimento da doutrina espírita, né? Kardec já nos coloca que nós fomos criados simples e ignorantes. E partindo desse entendimento que nós somos criados simples e ignorantes, nós precisamos então de alguma maneira alcançá-las, né? A gente encontra num dos livros de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, né? Livro esse que vem com outro livro junto para que a gente o entenda, porque é um livro bastante difícil de ser compreendido, né? Mas a gente encontra uma fala dele a respeito dos 4 reinos. Então nós vemos, ele nos coloca que do reino mineral nós recebemos a atração. Do reino vegetal nós recebemos a sensação. Do reino animal, o instinto. Isso é uma grande confusão ainda por conta de convivermos com animais tão espertos e tão evoluídos que a gente às vezes acha até que ele pensa como nós, né? Mas ele não pensa como nós, né? O animal irracional, ele tem um instinto. A sua inteligência é a inteligência dele, animal. Não é uma inteligência igual à nossa. Então nós recebemos o instinto no reino animal. E no reino hominal do ser humano, recebemos o pensamento, o livre-arbítrio e a razão. O pensamento e a razão vai fazer com que nós busquemos e entendemos as leis morais. Faz com que a gente entenda. Porque vamos pensando e vamos raciocinando e a gente acaba entendendo. E com o livre-arbítrio, então a gente as coloca em prática, na medida que a gente assim quiser e que a gente achar que convém. Porque aí vai depender do nosso grau de evolução. O nosso ponto de partida é Deus. Por mais que tenhamos alguns irmãos e digam para nós que não acredito em Deus e outros, né? A gente ouve alguns irmãos dizendo assim, mas no fundo, eles acreditam. Porque em outras encarnações e outras encarnações e outras encarnações, e lá no período da erraticidade, quando fizeram a programação espiritual, eles tiveram contato com a divindade. E eles então acreditam em Deus. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo e aí não sabemos a que prova viemos cumprir, né? Ou podemos até ter uma noção da prova que viemos quando a gente consulta a nossa consciência. Mas vamos pensar que não consultemos, então a gente diz que não acredita. Mas é Deus o nosso ponto de partida. Mas a nossa perfeição, a perfeição de Deus, está muito longe. A nossa distância é muito grande. E aí Ele nos envia o seu Filho maior, né? Ele nos envia Jesus para que nos servisse de guia e de modelo e que fosse objeto de nossa reflexão. Foi necessário que assim Ele chegasse, que Ele encarnasse entre nós. E Ele veio há 2000 anos trazendo o seu Evangelho, trazendo uma boa notícia para nós, né? Então, uma boa nova, né? Dizendo que o amor, ele sobrevive, né? O amor é que vai fazer
com que mudemos toda a nossa vida. Que o amor é o elemento que vai fazer com que transformemos a nós e transformemos a humanidade. E ele nos fala do perdão, ele nos fala da fé, ele nos fala da caridade, fala das bem-aventuranças, e ele nos fala por parábolas, e ele fala de N maneiras, né? Mas ele traz para nós os seus ensinamentos. E nós estamos com elas, né? Há 2000 anos, há 2013 anos, né? Ele resume para nós as leis morais. Ele faz um resumo de forma que nós possamos viver melhor entre nós, que possamos ser mais solidários, que possamos ser mais fraternos, de maneira que com a fraternidade, com a solidariedade entre nós, nós podemos nos transformar e transformar o mundo. Porque à medida que nós nos transformemos, nós vamos transformar a humanidade. Porque à medida que nós estamos melhor, nós nos comunicamos melhor com os nossos irmãos. Nós respeitamos mais, nós temos uma fala mais delicada, nós colocamos melhor as palavras, nós aprendemos a pedir perdão, nós pedimos desculpas e assim caminhamos. E à medida que a gente faz isso, a gente contribui para uma humanidade, né, melhor, né, mais evoluída, né, mais serena. E nós vamos seguindo e nós vamos vivenciando essas leis morais no seu dia a dia. E a gente encontra essas leis morais no livro, nessa terceira parte, ela se apresenta para nós em várias leis, né? E a gente tem a lei de liberdade, a lei de adoração, a lei do trabalho e a lei do progresso, né? A lei do trabalho onde diz que todos nós trabalhamos. É necessário que todos nós trabalhemos, porque se nós não trabalharmos, nós vamos permanecer na infância intelectual. E ele nos faz uma diferença entre trabalho e emprego. Né? Trabalho é uma coisa e emprego é outra. Eu posso ter um emprego e trabalhar, mas eu posso trabalhar e não ter um emprego. Né? E como eu posso evoluir? E dizendo que em todos os mundos existe trabalho. E dizendo que trabalhamos encarnados e desencarnados. Isso que a gente costuma ouvir, fulano morreu ou fulano desencarnou e descansou. Aliás, espírita não diz fulano desencarnou e descansou, né? Normalmente a gente ouve isso dos que não são reencarnacionistas, né? Normalmente. Mas não descansou, muito pelo contrário. Vamos passar daquele momento de perturbação que nós passamos após o desencarne e assim que melhorarmos, mãos à obra e vamos trabalhar, né? E precisamos trabalhar. Ele fala da lei de sociedade, né? Onde o que pode um pouco mais ajuda o que pode menos. O que é mais forte ajuda o que é mais fraco. Né? E é a caridade que ele veio nos ensinar, né? Que ele veio dizer para nós o que é necessário, como precisamos. Né? Ele fala da lei de conservação, ele fala dos animais, né? Como os animais trabalham, a necessidade do trabalho para os animais, da necessidade do quanto os animais evoluem e em que condições eles evoluem. Ele fala, vamos virar aqui para não me perder, ele fala da lei de reprodução, né? Que é a lei onde ele explica a reencarnação, onde nós voltamos, né? Para então a gente refazer aquilo que a gente fez errado, fazer aquilo que a gente não fez e fazer outras coisas novas que a gente ainda não tenha, né? Não tenha ainda programado para fazer, né? Porque nós temos a nossa programação reencarnatória. E nós viemos e muito nós deixamos para trás e não fazemos, né? Quem dera a gente fizesse tudo, né? E a gente não faz uma porção de coisa. E às vezes muito do que nós fazemos, ainda fazemos errado, né? Fazendo tudo torto, né? Então que a gente possa retornar e fazer novamente. Vamos fazer novamente. E é por isso que nós vamos encontrando as pessoas ao longo das nossas vidas. E às vezes a gente fala, mas como que eu vim encontrar fulano? Como que eu vim parar nesse lugar? Como que eu vim morar nessa cidade? Eu morava tão bem em tal lugar, assim, assim. O que eu vim fazer aqui? Como que eu vim morar nessa cidade? Porque estava escrito, nós ouvimos,
né? Os nossos amigos nos intuíram, a gente ouviu e a gente acabou vindo, né? A lei do progresso, nós todos estamos fadados ao progresso. Todos nós. Não tem esse ou aquele, até porque o planeta está em evolução, está progredindo. E nós vamos progredir junto com o planeta. Se nós não fizermos nada, nós vamos junto, numa condição lá atrás da fila. Se nós fizermos um pouquinho, a gente muda o lugar da fila. Se a gente fizer um cadinho mais, a gente pode mudar um pouquinho mais o lugar na nossa fila. Mas nós vamos progredindo. Mas por que a gente vai ficar de braços cruzados, né, se a gente já sabe que as leis morais estão escritas na nossa consciência, que eu posso buscá-la e que eu posso aperfeiçoar, que eu posso trabalhar e que eu posso fazer? Eu não preciso ficar esperando, né, ficar lá atrás na fila o tempo inteiro e deixar os outros passar na minha frente, vou andando junto com os outros, né? Ele fala da lei de igualdade porque partimos todos do mesmo ponto, partimos todos do mesmo princípio. Lá atrás, muito atrás, que a gente não se lembra, partimos todos do mesmo ponto. E aí nós vamos evoluindo, né? Em algum momento, lá naquele mundinho que nós vivíamos, que para nós parecia que a gente não entendia nada, em algum momento acendeu uma luz e a gente pulou um degrauzinho à frente. E é por isso que a gente percebe as grandes diferenças, os grandes estágios de evolução. Uns mais evoluídos moralmente, espiritualmente que outros menos evoluídos e outros, né? A gente observa quanta dedicação teve Chico Xavier, né? Será que nós conseguiríamos ter a mesma dedicação do Chico, passar por cima de tantas dificuldades que ele passou? Eu estou citando Chico porque é muito comum a vida dele, né? Foi contemporâneo nosso e a gente conhece bastante da vida dele, teve aí o filme, também os livros, né? E a gente, muito daquilo, a gente não consegue fazer. E ele conseguiu andar um bocadinho à frente e pede que seja direcionado a ele as preces, porque ele ainda precisa de muitas orações. Se Chico ainda precisa de muitas orações, imagina a gente, como que nós aqui não estamos precisando, né? Mas ele precisa, porque ele foi um ser humano como nós, ele só fez uma dedicação grande, ele só se dedicou o que nós podemos fazer e podemos mudar a qualquer momento. Mas ele fez, abriu mão de uma série de coisas e fez aquela dedicação intensa, né, que nós todos sabemos. E ele fala da lei de justiça, amor e caridade, que é a lei que acaba resumindo todas as outras leis, né? É aquela lei que é justa, né? É aquela lei que envolve amor, é aquela lei que envolve a caridade, porque ela vai envolver todas as outras leis que nós vivenciamos, né? Então, que a gente possa deixar com que essas leis morais, elas venham e façam parte da nossa vida no dia a dia. Que nós possamos refletir sobre elas e deixá-las fazer parte. Eu vou fazer um exercício com vocês, rapidinho, mas vocês levem esse exercício com vocês. Eu até pouco tempo fiz isso lá no Bezerra e vou fazer aqui com vocês. Imaginemos um avião. E vamos dividir. O avião é fácil, né? Todos conhecem o avião, né? Vamos dividi-lo em 4 partes. A parte da frente, onde fica o piloto, né? Que conduz o avião. O corpo do avião, onde nós nos sentamos e vamos confortavelmente. Aliás, confortavelmente, mais ou menos. O avião não é tão confortável assim, né? Mas vamos sentados. As asas, que mantêm o equilíbrio, e a cauda. Normalmente lá atrás estão os banheiros, às vezes estão a alimentação, né? Estão os lanches, às vezes o lanche também na parte da frente. Então temos aí um avião. Nesse momento agora, hoje são 22 de abril, né? Às quase 3h30 da tarde, de 2013. Em que lugar desse avião nós nos encontramos? Cada um de nós. Não precisam me dizer. Digam para vocês. Onde estamos nesse avião?
Imagino eu que ninguém aqui está na cabine lá junto com o piloto. Estou imaginando. Não sei se alguns estão no corpo do avião, se alguns estão na asa, ajudando a sustentar o avião, e se alguns estão atrás. Quem está lá atrás, confortavelmente sentado, pode mudar de posição, a hora que quiser. Quem está no corpo do avião, confortavelmente sentado, pode mudar de posição, a hora que quiser. Quem está na posição de equilíbrio também pode mudar de posição. Podemos todos conduzir esse avião. Ele cabe todos nós nessa cabine. Basta que a gente queira, basta que a gente tenha vontade, basta que a gente procure na nossa consciência, leia na nossa consciência o que nós queremos fazer, o que nós estamos esperando dessa encarnação. Uma boa tarde a todos.